quero te convidar a abrir em Atos capítulo 10. Eu quero falar hoje nos preparando para enfrentar. Deus está em todo o tempo nos preparando para enfrentar. Deus não quer nos tirar de situações, Deus quer nos habilitar para enfrentar situações. E é tão legal a decisão de Cornélio, né? Nós vamos falar sobre decisões hoje à noite. A decisão de Cornélio. E talvez você possa estar como Cornélio, precisando tomar uma decisão. E a pergunta que eu te faço é: o que tem influenciado você para que você possa tomar essa decisão? O que tem entrado no teu coração? O que tem deixado o seu espírito em paz? O que está trazendo direções de Deus para a sua vida? Cornélio toma uma decisão, nós vamos entender agora, Atos capítulo 10, versículo 1 até o versículo 4, quando você achar, diga amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de abrir a Tua palavra. Eu me submeto à ação do Teu Espírito, sei que a Tua palavra ela é mais do que um livro, ela é vida, que a vida da palavra entre na nossa vida e produza sentido, cura, tudo aquilo que o Teu Espírito quer gerar nessa noite, nesse tempo, juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Era centurião de uma companhia do exército italiano. Todos nós sabemos que centurião era um chefe de 100 soldados. Era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazendo esmolas, algumas versões ofertas ao povo, e orando sempre a Deus. Grave isso. Orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio? Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e ofertas subiram para a memória diante de Deus. Vou ler essa última frase. As suas orações e suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Você pode dizer amém por essa palavra? Aqui é uma decisão. Cornélio foi um homem levantado por Deus debaixo do exército romano para comandar 100 soldados. E sobre a vida de Cornélio havia uma autoridade. E nós sabemos que neste tempo Israel era uma província romana. E nós sabemos que o imperador romano não tinha nada com Deus, não tinha objetivo de andar com Deus, não tinha aliança com Deus. Pelo contrário, aqueles que o representavam em Israel, aqueles que estavam debaixo da sua autoridade, eram abusados, eram manipulados, eram sentenciados, eram feridos emocionalmente e fisicamente para viver tudo aquilo que o imperador tinha que pregar. Cornélio vivia essa pressão psicológica, essa pressão espiritual. Talvez a gente olhe para o status dele, né, um comandante, e fale: caramba, esse cara era top. Não era, não. Ele sofria para viver aquela posição, ele sofria para poder estar onde ele estava. Nós sabemos que a corte italiana, na época, era um grande exército. Mas o que acaba acontecendo? Eles enfrentavam grandes batalhas, e o objetivo era assim: ou era matar ou era morrer. Não importa outra coisa. Então, o que acontecia com os soldados na época? Eles viviam apenas em função de alguém, de uma missão. Ninguém se preocupava com a vida dele, com a família dele, com as emoções dele, com os filhos dele, com o futuro dele, com a segurança dele. Então, Cornélio foi um homem muito dedicado a Deus, porque ele vivia debaixo de uma pressão. E com certeza, por ser um homem piedoso e temente a Deus, ele não fazia tudo o que o imperador queria. Ele não abusava das mulheres, ele não abusava de autoridade, ele não fazia coisa errada, ele não aceitava propostas ilícitas, ele não fazia coisas, não cometia adultério, ele não fazia o que todo mundo tinha que fazer para estar debaixo da barba do imperador. Ele era um cara diferente. Aqui eu vejo uma decisão. Você pode estar num lugar difícil, você pode estar num lugar mundano, você pode estar num lugar complicado, mas você não é mundano, você não é complicado, você não é difícil. Cornélio foi um cara que teve que decidir: peraí, eu estou aqui,
tem 100 soldados debaixo de mim, tenho autoridade, exerço autoridade, cuido de gente, influencio pessoas, exerço liderança, mas quem comanda o meu coração é Deus. Quem comanda o meu coração é o Senhor. O problema não é a gente, como cristão, tirar as pessoas do lugar onde elas estão. Dizer para os jovens, olha, não vão para as redes sociais. Dizer para os jovens, não vão para as universidades. Dizer para as famílias, não façam isso, não façam aquilo. Nosso papel, como família, como igreja, como pais, como pastores, é preparar as pessoas para enfrentar. Preparar as pessoas, esse é o tema da mensagem de hoje, preparando para enfrentar. Cornélio foi um cara que ele teve preparo como um soldado, um bom soldado, ao ponto de chegar sem centurião, comandar sem soldados, um cara de muita liderança, até pelo exército de Roma, pela influência que o imperador romano colocava sobre as questões. Roma mandava no mundo nessa altura aqui. E uma coisa que Cornélio nos mostra, a Bíblia aqui no versículo 3, olha que tremendo. Ele teve uma experiência com Deus. Você pode dizer amém por isso? E no versículo 2, ainda subindo um pouco, vai dizer assim, que ele era temente a Deus com toda a sua casa. Eu declaro que você e a sua casa vão viver esse temor e vão viver as bênçãos de Deus. Sabe, Cornélio tinha uma experiência com a sua casa. Cornélio não era um cara que vivia isolado. Cornélio não era um cara que vivia sozinho. Cornélio era um cara que estava rodeado de pessoas, mas ele sabia que as pessoas que mais influenciavam ele, em primeiro lugar era Deus, em segundo lugar era o relacionamento que ele tinha com Deus, junto com a sua família. Gente, muitas vezes a gente está rodeado de pessoas. Você talvez esteja lá no ambiente do seu convívio de trabalho, ambiente de negócios, ambiente de academia, ambiente de amizade, ambiente de igreja, rodeado de pessoas. Como é bom ter pessoas. Cornélio era um cara assim, estava cheio de pessoas. Mas ele sabia que o que regava e mantinha o coração, o jardim do coração dele, era a presença de Deus na vida dele e a vida que ele tinha com Deus, com a sua família. Ele não abriu mão da sua família. E isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos entender uma coisa: Deus vai nos permitir vencer muitas batalhas. Mas o lugar do laboratório de Deus, o lugar onde Deus quer trabalhar, o lugar onde é favorito de Deus, é a nossa casa. Tudo começa dentro de casa. O milagre começa dentro de casa. O primeiro ministério da gente é dentro de casa. O êxito familiar é a base de tudo. O relacionamento com o cônjuge, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com os pais, a base de todas as coisas está dentro de casa. Mas sabe o que eu vejo em Cornélio? O que eu disse há pouco. Ele precisou decidir por essa vida. E a pergunta que eu te faço para todos nós: qual vida nós estamos decidindo viver? Nós estamos decidindo viver uma vida relevante, mas uma vida com temor, com piedade, com generosidade, como esse cara? Ou a gente está decidindo viver só uma vida relevante, bem-sucedida, com bons salários, com uma ótima carreira profissional, mas estamos abrindo mão de coisas espirituais? Cornélio, ele chegou num status muito grande. Não é à toa que ele tinha soldados, não é à toa que ele tinha acessos, não é à toa que ele tinha um patamar, uma vida organizada, uma vida, poxa vida, alguém olhasse para a carreira profissional, para o currículo de Cornélio, para o LinkedIn de Cornélio, todo mundo falaria: eu quero ser o que esse cara é. Tem soldados à sua disposição, na porta da casa, o cara levanta, alguém já chega, o que o senhor precisa? Alguém servindo água para ele o tempo inteiro, sendo honrado, rodeado de pessoas. Mas essa vida não chama tanto a atenção de Cornélio. Mas era a vida que ele tinha com Deus, tanto que o próprio Deus o aprova. O versículo 4 diz que houve uma visão. E Deus deu uma visão. E essa visão é muito poderosa, é a experiência com Deus. Olha aqui, Cornélio, ele fixou os olhos e, possuindo de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações. Ou seja, o anjo não veio falar de coisas profissionais, não veio falar de qualquer outra coisa, veio falar
de assuntos espirituais. O que eu quero dizer para você e para mim essa noite? Se nós queremos viver grandes conquistas, nós temos que estar preparados espiritualmente para enfrentar. Porque sabe o que acontece? O inimigo vem para envergonhar. E se você não tiver o secreto com Deus no público, o inimigo te envergonha. Pessoas fizeram de tudo do seu jeito. Enquanto não se arrependeram, só viveram vergonha, só viveram problema. Na vida bíblica a gente vê vários homens, como Jonas, que viveu vergonha, que viveu problema, porque ele decidiu fazer do jeito dele. Até que um dia, como filho pródigo, caiu em si, voltou para a casa do pai. Jonas vai e se permite ser lançado. O recomeço. Teve a oportunidade, mas foi uma vergonha, porque desprezou as coisas espirituais. Cornélio não. Cornélio foi um homem que, quando ele teve uma visão, o próprio Deus falou para ele através do anjo: Cornélio, as tuas orações, as suas esmolas estão subindo diante do céu como um memorial. O que eu quero que a gente possa pensar é: o que nós estamos fazendo para Deus está agradando a Deus? Sim ou não? Pense nisso. O que está fazendo, a gente faz para Deus, está tocando o coração de Deus? A nossa vida, a nossa entrega, a nossa oração, nossa vida familiar está agradando a Deus? Porque a gente muitas vezes pensa assim: Deus é bom, Deus aceita tudo. Não é assim não. Salmos 29 diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ou seja, se eu tenho que dar glória e louvor a Deus, eu tenho que entender o padrão que o céu quer que eu entregue minha adoração. E é interessante quando o céu responde à oração da terra. Quando o céu determina algo, a terra não pode reter. Por isso Deus derrama uma visão para selar o ato de Cornélio. E quando Deus fala ao teu respeito, meu amado, ninguém pode impedir a fala de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história. Ninguém pode impedir. Imagine o tamanho da atmosfera de anjos, de celebração, de entrega, de adoração que existe no céu. Mas Deus, entre aspas, se preocupa em enviar um anjo especificamente para falar com Cornélio, dizer: cara, lá no céu tem tanta glória, mas o que você está fazendo aqui na terra está mexendo naquilo que está acontecendo lá no céu. Isso é poderoso. É poderoso ou não é? Imagina Deus olhar para você e falar assim: eu estou aprovando o que você está fazendo. O que você está fazendo aqui na terra é o perfume que você está derramando, mas lá no céu está subindo um aroma que está mexendo no mundo espiritual, e não tem como não acontecer algo em favor da tua família, porque o que você faz aqui na terra manifesta a glória de Deus, e o céu aprova o que você está fazendo. A minha oração essa semana, quando eu estava lendo esse texto, foi: Senhor, que o céu aprove o que eu e minha casa estamos fazendo. Porque disse assim que ele e toda a sua casa contemplavam o Senhor. Senhor, que aquilo que meu filho fizer, minha esposa fizer, aquilo que eu fizer, possa ter aprovação do céu. Porque quando tem aprovação do céu, meu irmão, não tem nada que possa impedir as coisas na sua vida e na minha. E a história vai discorrer, eu não vou ler sobre a história, mas a história vai discorrer que ele teve uma visão, e ele pega os soldados. Essa visão era que Pedro estava na casa de Simão Curtidor. Chegando lá na casa de Simão Curtidor, Pedro estava no terraço, também teve uma visão. E naquele momento, Pedro recebe os soldados e caminham com o soldado até a casa de Cornélio. E a partir disso, uma barreira é quebrada, o evangelho sai do âmbito dos judeus e alcança os gentios. E o que eu quero dizer para nós é o seguinte: que as coisas maiores de Deus estão nas coisas mais profundas. As coisas maiores de Deus não estão nas coisas que nós achamos que é boa, mas naquilo que agrada a Deus. Até disse esses domingos atrás, existe um tipo de mergulho que você precisa de cilindro para acessar as profundezas do oceano. Existe um tipo de mergulho que você pode de snorkel. Existe um tipo de mergulho que você vai numa piscina normal, num mar, normalmente num rio. Quanto mais
o nível de profundidade, mais a exigência de preparo. Se a tua oração for profunda, querido, se a tua vida com Deus for profunda, se a tua vida de jejum for profunda, se a sua vida de adoração for profunda, se a sua paternidade for profunda, se o teu relacionamento conjugal for profundo, se o teu relacionamento de adoração e de louvor for profundo, você vai começar a contemplar as coisas mais belas. Por isso que eu digo que se nós queremos coisas maiores, se nós queremos entrar num novo nível com Deus, se nós queremos entrar num novo nível de intimidade com Deus, nós precisamos nos preparar para esse nível. E talvez você possa estar vivendo uma situação na sua vida que você não está entendendo o porquê. Mas Deus sabe o para quê. Deus está te preparando com mais autoridade, com mais fé, com mais unção, com mais inteligência, com mais graça de Deus para você enfrentar. Porque na hora que você for enfrentar, você vai vencer no nome de Jesus. Quero te convidar a ir para Romanos. Romanos capítulo 11. E o convite é que você possa entrar profundo na história de Cornélio, que tem muita coisa de Deus ali para a gente aprender. Romanos no capítulo 11, no versículo de número 33. Se você achar, diga amém. Amém. E o texto vai dizer assim no versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Olha que coisa profunda, nós estamos falando há pouco. A graça de Deus, o perdão de Deus, é algo inexplicável. A sabedoria de Deus é algo inexplicável. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Agora pensa comigo, irmãos. Muitas vezes a gente quer, com a nossa vida, com as nossas orações, querer explicar para Deus o que estamos passando. É o contrário. Senhor, me explica o que eu estou passando. Me ensina o que eu estou passando. Ah, Senhor, eu quero te mostrar. E aí as orações meio que parecem um Deus que não entende nada do que está fazendo e a gente entende tudo. Um Deus que tem um quebra-cabeça na mão e não sabe por onde começar a montar as peças. E aí fica aquela oração de muita gente, fica tranquilo, não é você não, aqueles que não vieram. Aquela oração de briga com Deus. Aquela oração de gerenciar. A gente está gerenciando Deus com as nossas orações. E Paulo diz ao contrário, se você quer andar com Deus, olha aqui, quem pois conheceu a mente do nosso Senhor? Ao invés de querer explicar para Deus, a gente precisa querer entender de Deus. Isso é o profundo do Evangelho. Entender de Deus. Senhor, me mostra, me ensina. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos capítulo 5 vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não nos tornei cair em jugo de escravidão. A palavra de Deus, ela vai nos libertando e vai nos ensinando, gente, a entender coisas de Deus, coisas espirituais, coisas aplicáveis para a nossa família. E Paulo foi levantado aos romanos como missionário para levantar a visão dele, dizendo, espera aí, vocês têm que continuar sendo inteligentes como vocês são, mas vocês precisam conhecer o Deus da graça. Vocês precisam conhecer a verdade, parem de entender Deus por aqui, Deus se entende por aqui. Parem de tentar brigar com Deus, braço de ferro com Deus. Deus é Deus do coração, Ele trabalha no coração. Não há coração que Deus não possa tocar. O poder do Evangelho é o rema, a palavra é viva, a palavra vai transformá-los. Aleluia! Isso é tão lindo, eu já estou caminhando para o final, que nos faz a cada dia adorá-lo de uma forma mais intensa, de uma forma mais espontânea, onde eu não preciso mais braço de ferro. A partir de agora eu abro o meu coração, eu recebo o que o Pai tem para a minha vida, como um filho,
que tem um lugar no seu coração. E antes do filho pensar no pai, o pai já pensou no filho. Pense nisso. Deus está te preparando. Deus está te ensinando. Deus está me preparando. Deus está me ensinando. Em todo tempo, Deus é um Deus amigo. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus de perto. Deus não é um Deus de longe. Deus é um Deus que ama. E eu não estou falando aqui da hipergraça. Eu não estou dizendo aqui contra perdão. Existe perdão quando existe confissão. Pecado continua sendo pecado. E Paulo é bem claro aos romanos por isso. Paulo em nenhum momento usa da teologia da ultragraça, que infelizmente hoje é tão pregado por aí. Mas Paulo traz a consciência do equilíbrio. O equilíbrio de uma vida com Deus, o equilíbrio de uma vida para Deus. Ao ponto que nós temos que entender que estamos aprendendo em tudo. Estamos aprendendo em tudo. Somos humanos, sofremos, estamos enfrentando uma batalha ou vamos enfrentar, e Deus está nos ensinando a enfrentar. O próprio Senhor Jesus orou dizendo assim: não peço que os tire do mundo, mas livre do mal. Então o mundo e as suas lutas, como a Bíblia fala, jaz do maligno, é um campo missionário de cada um de nós. Mas o mundo não vai nos tragar, porque a vitória já foi nos dada por intermédio de Cristo Jesus. Pelo contrário, há um plano para o mundo. E o plano para o mundo passa pela ação da igreja. Por isso que quando você estiver enfrentando o mundo, saiba de uma coisa: você está no mundo, mas não é do mundo. Você é de Jesus. Você é um representante da graça. Você é um pregador do evangelho da graça. Você foi levantado para libertar as pessoas do mundo, o espírito deste mundo. O próprio Senhor falou: o príncipe deste mundo nada tem em mim. Então eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Onde você estiver, o Senhor vai te abençoar, vai abrir, escancarar o céu para a tua vida. Aprenda com Cornélio. Ele viveu para Deus, ele andou com Deus, ele se submeteu à voz de Deus, ele entendeu Deus com a sua família. E toda a sua liderança foi bem sucedida. Não importa. Para nós, irmãos, é lógico que a gente quer um governo correto, a gente luta para isso. A gente quer um governo idôneo, nós lutamos para isso. Lógico, não vamos ser ignorantes quanto à política, questões sociais e governamentais. Mas no prisma cristão, no prisma evangélico, independente de governo, a promessa está sobre nós. Toma posse disso. Porque nós sabemos, irmãos, que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E quem nos colocou aqui é que nos sustenta, é que nos provê, é que nos ajuda, é que nos ensina. Entende isso? Pega isso no seu coração. Deus está nos preparando para enfrentar. Enfrentar é digno. É digno. Talvez aquilo que exercia comando sobre a nossa mente não exerce mais. Talvez os medos que nós tínhamos, as inseguranças, as ansiedades, os pânicos, nós não temos mais. Mas não é porque lutamos e saímos vencedor, mas porque Jesus lutou por nós. Jesus já nos deu a vitória. E nele eu sou mais que vencedor. O que eu vou fazer é enfrentar. Eu estou sendo preparado para enfrentar. Eu não estou sendo preparado para ganhar, porque eu já ganhei em Jesus. Entende uma coisa? Enfrentar é o nosso papel. Não vamos se esconder, não. Nós temos que fazer o que fomos levantados para fazer. Amém ou não amém? Mas ganhar, você já ganhou. Você já ganhou. A vitória já é nossa. A pregação de Paulo em Romanos 8 é isso, a vitória é nossa. A vitória já é nossa, irmãos. 2023 já é uma vitória. Nós já a conquistamos. Nós não estamos pensando em conquistar, achamos que vamos conquistar. Se Deus quiser, até o final desse mês eu vou conquistar. Não, a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus, já foi garantida na cruz do Calvário. Aleluia. Nossa família do Senhor.
Nossos filhos é do Senhor. Nossa casa é do Senhor. O Senhor cobre a tua família, eu declaro, com o sangue dele, o maligno não toca. Você pode estar enfrentando uma coisa, mas não é para prova de resistência, não. Você está enfrentando porque o papel do crente é enfrentar. Somos cidadãos do céu, somos embaixador, somos guerreiros espirituais. Fomos chamados para enfrentar, mas a vitória já está coroada. Deus já nos deu. Os anjos já chegaram. Por isso que o mais importante para Moisés, eu termino aqui, não era a batalha, não era a vitória na batalha, mas era a presença de Deus na batalha. Moisés deixa bem claro naquele momento: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Mas Moisés iria perder a batalha, ele ia perder a oportunidade de guerrear. Mas Moisés entendeu que não era tanto a questão da batalha, nem a vitória na batalha, porque o Deus que tinha chamado para ele batalhar já tinha a vitória garantida. O que Moisés precisou era a presença de Deus, a confirmação que Deus era com ele. Você tem a presença de Deus. A presença de Deus está em você, está em mim. Os recursos estão aqui dentro. A unção está aqui dentro. O poder está aqui dentro. A graça de Deus está aqui dentro. Eu não preciso de outra coisa para me confirmar. O Senhor derrama a presença, nos toca pela presença, nos permite sentir a presença. E quando nós vamos batalhar, as batalhas são leves, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor te abençoe e te faça ainda mais viver coisas profundas do Evangelho, coisas profundas da palavra. Você, quando entra na palavra, você não lê a Bíblia assim. Você lê a Bíblia assim. Qualquer outro livro você lê assim. A palavra você lê assim. Eu te agradeço pela graça. Eu te agradeço pela oportunidade de viver na graça. Te agradeço porque o Senhor não está jogando ninguém em batalha nenhuma sem preparo. Pelo contrário, o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos ensinando. Eu não sei o que cada um de nós vamos passar daqui em diante. Eu não sei o que o nosso país vai passar daqui em diante. Eu não sei do que a igreja vai passar daqui em diante. Mas eu sei que a Tua presença nos sustenta, que a Tua palavra nos alimenta, que o Teu Espírito nos renova, que a presença do Teu Espírito é colírio para que possamos enxergar as coisas espirituais de uma outra forma. Isso eu sei, Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou certo que Ele é poderoso. Eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio no Teu poder, Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o nosso Deus, é o Deus de alianças. Nós não estamos sozinhos. Canta lá. Você não está sozinho. Você não está sozinha. A presença de Deus te sustenta. Meu Deus,